Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Para você que já nos acompanha aqui pela sua TV SEAC, pela Rádio SEAC, pelo YouTube, é verdade, estamos chegando para mais uma sexta-feira, para que você possa estar conosco, participando ativamente, fazendo as suas perguntas, para que Sidney Fernandes possa responder em mais um Pinga Fogo para você na tarde desta sexta-feira. Sidney, boa tarde. Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Theo Oliveira, Sérgio Totti, Jonathan Santos na retaguarda. Amigos do Pinga Fogo, estamos aqui para mais um programa desta sexta-feira. Perfeitamente, também conosco na tarde de hoje, para que nós possamos levar aí o Pinga Fogo na sua casa, na onde você estiver. Té Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, amigos do Pinga Fogo. Mais uma sexta-feira, como você disse, hoje dia 7 de agosto de 2020, e graças a Deus estamos aqui para mais uma tarde com os nossos amigos, mais uma tarde de aprendizado, juntamente com você, o Sidney, o Sérgio, o Jonatas, levando para os nossos amigos não só a descontração, que nós sempre temos esse encontro marcado, não já virou rotina, a gente precisa disso, né? E também as respostas do nosso amigo Sidney nas dúvidas dos nossos amigos. Reginaldo. Perfeitamente. O Theo colocou muito bem a alegria que temos de estarmos aqui juntos, né, para mais um programa especial. E para que esse programa seja especial, para que possa chegar de forma especial para você também, nós precisamos fazer aí as nossas preces, né, o nosso inicial, e agradecer por termos mais uma oportunidade. Isso eu deixo a cargo de Té Oliveira mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Como eu disse, o Reginaldo acabou ratificando. Nós ficamos muito felizes, pois além de nosso trabalho, é uma felicidade saber que nós estamos fazendo amigos e ajudando pessoas. E o Sidney, principalmente, eu acredito que depois de um programa como o Pinga Fogo, como o Reencontro, a partir do momento que ele responde às perguntas, que ele faz os seus comentários em cima de seus livros, em cima de seus artigos, ele sabe que os bons espíritos estão usando ele de uma forma que possa melhorar a vida das pessoas, mostrar às pessoas que nem tudo está perdido. O Reginaldo comentava comigo outro dia, ele que fez aí um podcast sobre a divulgação de um livro do Richard Simonetti sobre a depressão, né? Então nós precisamos conversar, precisamos dialogar, precisamos buscar saídas. E a partir do momento que nós buscamos saídas, a partir do momento que nós buscamos respostas que se não todas respondidas em 100% aqui no programa Pinga Fogo, ou no Reencontro, nas nossas palestras e em outros programas, pelo menos você tem uma luz, algum norte para que possa seguir e sair desse marasmo, dessa mesmice e tentar fazer da sua atual encarnação alguma coisa produtiva e tentar, como o Sidney sempre frisa aqui, ser um completista. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você compartilhar, comentar, interagir comigo, com o Reginaldo, com o Sérgio, com o Sidney, com o Jonatas. Mais uma vez, estamos muito felizes de ter vocês aqui. Pedimos que todos elevem o pensamento, peçam aos bons espíritos que possam colocar no Sidney as boas palavras, as palavras não aquelas, como não vamos cansar de frisar, que precisamos, que queremos, mas aquelas que precisamos. O programa de Pinga Fogo está de braços abertos para você nessa tarde de sexta-feira e quem sabe, a partir desse programa, possamos fazer um ótimo final de semana para todos nós. Que assim seja e, mais uma vez, sejam todos
muito bem-vindo. Bom, Sidney, eu pedi para o Reginaldo que eu tivesse a permissão de fazer a primeira pergunta. Ele falou que eu tinha que pedir permissão para quem mesmo? Para o Silvio? Para o Silvio Bernardo. Para o Silvio, porque ele foi o primeiro que deixou a pergunta para você a partir do nosso grupo Pinga Fogo. Sidney, eu estou assistindo aquela série que passa na Netflix que tem o nome de Lúcifer, né? Inclusive no começo, quando eu comecei a assistir, a minha esposa ficou meio assim, Lúcifer, o diabo, não sei o quê. Mas a série é uma série muito engraçada e ela aborda certos temas que são interessantes pra gente, porque quem assiste a série, aqueles mais religiosos, aqueles mais introvertidos, eles vão achar, não, eu tô começando a gostar do diabo e não é isso que eu quero. Mas a minha pergunta é a seguinte, porque a série é muito engraçada realmente, e ele aborda o fato dele ser expulso do céu, de ter feito a rebelião com Deus, de uma forma que, assim, nenhum dos dois acaba tendo culpa, a culpa acaba sendo dos dois. Mas a minha pergunta é a seguinte, outro dia vendo um episódio, ele disse para um personagem que no inferno a pessoa está ali por causa da culpa dela. Que na série eles mostram que se a pessoa morreu pelo fato... Se depois ela foi pro inferno pelo fato de ter matado alguém, então ela vive aquele looping daquele fato de ter matado a pessoa. Mas ela está ali simplesmente pelo fator culpa dela. A partir do momento que ela se colocar em si que aquela culpa pode ser perdoada, pode ser amenizada, ela sai dali. Aí, nesse dia, eu automaticamente me remeti ao André Luiz no momento que ele ficou no umbral. Ele ficou um certo tempo no umbral e a partir do momento que ele se dispôs a sair dali, a se perdoar e a perdoar algumas outras pessoas que fizeram alguma coisa com ele, ele foi ajudado pelos espíritos de luz e saiu dali. Então eu gostaria, Sidney, que você abordasse esse tema, porque lá eles falam muito de inferno, de como é esse inferno, se a pessoa for para o inferno, porque o que ela acredita hoje é o que ela vai vivenciar a partir do momento que ela desencarnar. E como a gente pode trabalhar isso nessa nossa vida, para que quando isso acontecer com a gente não passar por tantos pesares nesse momento, Sidney? Dá para falar alguma coisa nesse sentido? Dá para tratarmos o programa inteiro só sobre esse tema, Theo. Eu acho que o roteirista lá do Lúcifer deve ter lido alguma obra de André Luiz. Pensei a mesma coisa. Então, aliás, a gente volta e meia, a gente brinca um pouquinho aí, mas a gente encontra em autores, em roteiristas, escritores lá de Hollywood, coisas muito próximas da realidade que é trazida pela doutrina espírita. A gente sabe que provavelmente eles não leram obras espíritas, como por exemplo quando você pega um livro do Dr. Eben Alexander, lá dos Estados Unidos, que passou por uma EQM, e de repente ele acorda e traz uma obra denominada Uma Prova do Céu, que tem muitos pontos de similaridade com a obra Nosso Lar de André Luiz. Isso que você falou agora é uma constante. As pessoas não acreditam mais naquela história de penas eternas, de que não há remissão para os nossos pecados, porque isso está totalmente incompatível com o Deus amor, o Deus Pai, que Jesus nos trouxe. O Espiritismo não traz nenhuma novidade, simplesmente pega a palavra de Jesus e coloca, de acordo com os termos atuais, aquilo que exatamente é nos trazido pelos Espíritos. E eles informam claramente que quando o indivíduo comete uma grande falta aqui na Terra e vai para a espiritualidade, ele passa realmente por um tempo de reflexão. E esse tempo é como se fosse um inferno realmente. E eu assisti a um desses episódios a que você está se referindo, e o indivíduo fica realmente martelando, revivendo o momento em que ele cometeu o crime ou a falha que o levou para essa situação difícil lá, abre aspas, no inferno. Mas, como você próprio disse, Theo, mesmo ali, o roteirista, o diretor, quis dar um outro alento, uma outra maneira de ver o inferno, dizendo que ele não é eterno, que não há crimes sem remissão e que sempre Deus está disponível
através dos seus mensageiros, dos seus protetores, dos seus engenheiros da espiritualidade, para nos oferecer uma nova oportunidade. Por que se fala tanto em inferno, tanto às vezes até em espíritos maus? Porque é a linguagem que o povo daquela época de Jesus entendia, e muitas pessoas agora, se você for dizer tudo exatamente como é, e longe de nós a pretensão de que nós já temos condição de saber tudo, para nós a verdade também tem que ser dosada. Então, diz a lógica, diz o bom senso, que ninguém jamais está perdido com penas irremissíveis, que nós vamos ficar eternamente no inferno. Isso contradiz totalmente a bondade, a generosidade do Pai a que Jesus se referia. Olha só como Jesus falava de Deus. O meu Pai trabalha até hoje e eu também. Por isso, Theo, eu encaro assim com muito otimismo, com bons olhos, esses roteiristas, esses escritores, diretores, que dão às pessoas uma ideia mais lógica, bem próxima daquela que o Espiritismo nos traz. Agora, você falou já na pergunta do Silvio, você já vai emendar para ela ou devo aguardá-la? Não, o Reginaldo vai fazer para você agora. Eu descobri aqui que não foi o Silvio que fez a primeira pergunta, foi o Reginaldo que fez na segunda-feira. Ele errou o dia. Nossa! Ele fez a pergunta na segunda-feira, que eu li aqui. Não, hein? Essa pergunta que o Reginaldo se referiu é uma outra que veio por fora aí, eu acho que realmente vem lá atrás. Eu até já respondi essa pergunta no próprio site do Pinga Fogo, e depois pediram que eu mandasse o e-mail, já respondi. Mas se nós formos considerar o dia de hoje, o Silvio está na dianteira ainda. Então, mas ele disse aqui que foi ele que mandou e refez a pergunta, né? Dele. Ele disse que foi ele que fez e refez a pergunta aqui na segunda-feira, dia 3, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, então. Foi o Reginaldo que fez também? Então, ele disse que já tinha feito e errou o dia. Então é o seguinte, eu acho que o pessoal, a partir de amanhã cedo, já vai começar a fazer as perguntas. Com certeza. Mas o duro que a gente pode perder, então a gente tem que estar esperto com isso, né? Mas Aliás, vamos lá, então. A pergunta do Reginaldo... Voltando à seriedade. A pergunta do Reginaldo é a seguinte. Sabendo que o nosso espírito... Pois não? Desculpa. Vamos lá, então. Voltando à seriedade aí. Perfeitamente. Eu recebi uma pergunta por e-mail de uma companheira lá do sul do país, e eu fiz uma pesquisa, respondi e pedi para ela que recolocasse a pergunta no programa de hoje. Mandei uma cópia para você. Isso, eu recebi. Eu recebi. Isso, então existe isso também. Pessoas que particularmente me fazem perguntas. Aí eu peço a permissão, se eu posso colocar no grupo ou não, e a mesma companheira que fez a pergunta, particularmente, ela mesma depois postou no grupo Pinga Fogo. Pode prosseguir, Reginaldo. Tá, perfeitamente. Então a pergunta do Reginaldo é a seguinte: sabendo que o nosso espírito protetor apenas nos intui e nos faz, e não faz as coisas por nós, por que dizemos que os obsessores têm influências em nossas falhas? Seria uma desculpa? Ou o obsessor tem mais poder de influenciar a nós? Essa pergunta foi realizada de uma outra forma pelo próprio Allan Kardec ao tratar dos anjos protetores. Quando nós nos distanciamos dos nossos anjos da guarda, quando fazemos ouvidos de mercador, eles intuem, eles informam, eles sugerem, e nós teimamos em agir de outra forma, realmente eles se afastam. E quando eles se afastam, fica o campo aberto para espíritos que não são muito corretos, muito leais, que não têm muitas boas intenções e se aproveitam desse vácuo. E eles vão ficar ali ao nosso lado, tentando nos intuir e às vezes até usando o nome do nosso espírito protetor. Não é que eles têm mais poder, é que nós os prestigiamos mais.
É como se fosse o Theo, de repente, ele colocar um microfone para você aí, potente, enorme para você falar, e diminuísse o meu volume aqui ao mínimo. E aí o pessoal vai me ouvir assim de longe, nem vai me ouvir. É o que exatamente fazemos. Quando nós desrespeitamos, quando nos esquecemos, quando nós fazemos pouco caso das orientações dos nossos protetores espirituais, é como se diminuíssemos o volume da sua voz e dessemos ganho para o microfone dos espíritos obsessores. E aí dá a impressão que eles falam mais alto, que eles têm mais poder, mas não é nada disso. É que nós, com a nossa conduta, a nossa escolha, elegemos os espíritos que querem o mal, intuem-nos, sugerem para nós condutas não adequadas. Por que eles fazem isso? Porque eles não querem que nós partamos para o bem. Eles querem companhia junto do mal. Daí, quando nós damos ouvidos a eles, os nossos protetores se afastam, aguardam. E aí, como disse o próprio Theo, no momento em que o indivíduo cai em si, como aconteceu com André Luiz, depois de quase 8 anos de permanência no umbral, caiu em si e passou a dar atenção, emitir fluidos, pensamentos, solicitações, humildemente colocando-se à disposição dos protetores espirituais, as sombras se afastaram. E aí ele pôde receber a mão de Lísias, de Clarencio, que imediatamente aproveitaram aquele momento, aquela brecha que André abriu nas trevas para resgatá-lo e tirá-lo ali da situação em que eles se encontravam. Este fato a gente dá muita atenção, muito destaque, porque é André Luiz no livro Nosso Lar. Mas eu estou relendo o livro Obreiros da Vida Eterna e nós encontramos ali coisas muito semelhantes. A casa transitória é uma espécie de disco voador, é uma casa que se movimenta, ela aterriza, o termo não é bem adequado, mas ela pousa junto das regiões tenebrosas. E os espíritos saem como se saíssem a caça para resgatar aqueles que querem ser resgatados. E quando as pessoas não atendem ao convite da espiritualidade, eles dão poderes aos anjos maus, esses lúciferes dessa região, para que eles permaneçam onde estão. Agora, quando eles caem em si e começam a ouvir a voz da espiritualidade, começam a orar, pedindo ajuda a Deus, eles sim se colocam em condições de serem resgatados. E aí a casa transitória abarca todo esse pessoal que quer ser salvo, parte, levanta voo e vai para outras regiões lá da espiritualidade. Olha, quem não leu ainda tem que ler o livro Obreiros da Vida Eterna, que é espetacular. Esses pontos que eu citei são alguns dos pontos e nós vamos no transcorrer das nossas conversas e vou trazendo outros, motivando vocês. E quem não puder comprar esse livro, quiser lê-lo, o Theo coloca aí o meu e-mail e eu mando uma cópia em PDF autorizada pela Federação Espírita Brasileira para que vocês leiam e possam usufruir desses ensinamentos como eu estou usufruindo. Próxima pergunta agora do Silvio Bernardo. Silvio, boa tarde para você também. Ele diz assim: por que razão sinto arrepios quentes quando fico mais introspectivo e a desejar que a humanidade passe a evoluir mais rapidamente a nível espiritual, imaginando como seria ou como será maravilhoso quando lá chegarmos? Isso também me ocorre muitas vezes quando estou a ouvir palestras espíritas e me estão aí a tocar o coração.
Será energia de espíritos amigos que estão me acompanhando? Você respondeu a pergunta, Silvio. Nós passamos por momentos de saudade. Existe até uma oração no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os mentores trazem uma carta lá de Bordeaux, de uma senhora que está dizendo que em alguns momentos da vida ela se sente muito triste, decepcionada, melancólica. Aliás, o título da mensagem, quem quiser ler no Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se Melancolia. Então há momentos em que realmente a gente se sente muito chateado, muito triste, parece que tudo está negro, parece que as pessoas à nossa volta estão remando ao contrário. Então acontece isso que você disse, Silvio. Nós temos saudade dos momentos bons que nós já vislumbramos lá na espiritualidade. Então temos vontade de estar lá. E quando elevamos o nosso pensamento e valorizamos um livro, uma palestra espírita, uma mensagem, acontece conosco, Silvio. Eu peço que você anote agora. Se você não tiver o livro, eu posso lhe fornecer também em PDF. Leia no livro Obras Póstumas o momento em que Allan Kardec fala especificamente sobre esse assunto. Ele diz mais ou menos assim: quando me sobrevinha uma decepção ou contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade. Não é exatamente isso que você citou? Você parece que quer que a humanidade progrida. Kardec, quando ele foi tão perseguido, ele foi metralhado durante o tempo todo aqui na presença física, porque as pessoas realmente o decepcionaram. Ele se colocava, Allan Kardec, antecipadamente na região dos espíritos. E desse modo, desse ponto culminante que ele conseguia se colocar, parecia que as misérias da vida deslizavam sem o atingirem. Olha só que descrição extraordinária de Kardec. E Kardec foi, de uma certa forma, Silvio, se habituando a esse tipo de comportamento, a ponto de, depois de um certo tempo, os gritos dos maus não mais o atingiam. Ele já os desculpava, já os perdoava e tocava a vida. Então eu recomendo, meu caro Silvio, lá de Portugal, de Viseu, dê uma olhadinha nesse texto de Allan Kardec, quando ele começa assim: quando me sobrevinha uma decepção. Ali você vai encontrar uma coisa muito análoga à que você nos colocou em sua pergunta. E realmente você tem razão. Quando a gente se dedica, quando a gente permite que o bem entre em nosso coração, nós automaticamente nos ligamos à espiritualidade superior. E ao contrário, falando agora da pergunta anterior do Reginaldo, quando eu dou ouvidos, quando eu aumento o volume dos espíritos inferiores, obsessores, dá a impressão que eles são mais poderosos que os nossos protetores. E não é isso, é que nós estamos dando mais atenção ao mal. E você, Silvio, quando consegue colocar-se nesta situação, você está se igualando, está seguindo o exemplo de Kardec, porque com esse modo de proceder, os gritos dos maus não mais o atingem. A Tati conosco também na tarde de hoje. Tati, boa tarde para você. Ela diz assim, Sidney: quando a casa espírita tem uma equipe de espiritualidade superior trabalhando, e essa equipe por algum motivo vai embora e ficam os espíritos inferiores, a equipe superior pode voltar em algum momento? A qualquer momento. Aliás, as pessoas têm a impressão de que elas ficam abandonadas. Não, os espíritos superiores respeitam o livre-arbítrio dos frequentadores de uma casa. Se as pessoas estão mais preocupadas em dar atenção ao mal, realmente os inferiores tomam conta do lugar.
Mas em qualquer momento em que a equipe sinceramente disser, nossa, que bobagem, que caminho errado que nós trilhamos, vamos tomar o fio da meada, vamos passar a orar, vamos passar a respeitar, vamos passar a veicular e estudar a doutrina espírita, vamos consolar tanto os encarnados como os desencarnados. Ora, nesta linha de ação, este é o maior atrativo para que as equipes espirituais retornem. E se não me engano, no final da pergunta, Reginaldo, ela pergunta se, nesse caso, as pessoas devem desistir. Jamais. Jamais. Porque os espíritos inferiores que se comprazem com o mal, infelizmente, por enquanto é isso que se pode esperar deles, é exatamente isso que eles querem. Que nós desistamos, que nos afastemos, que procuremos um outro tipo de comportamento. Não estamos falando aqui que tudo vai ser resolvido no centro espírita, mas tanto a casa espírita, como a igreja dos irmãos católicos, o templo evangélico, o templo dos messiânicos, dos budistas, são locais de concentração muito importantes. E hoje eu recebi uma mensagem muito interessante, assinada por Gandhi, dizendo que importam os caminhos se eles são diversos, se eles nos levam para o mesmo objetivo. E não é isso que todas as religiões fazem, procurando conduzir bem os seus adeptos, os seus seguidores? Então vamos fazer o melhor possível pela casa espírita, que ela nos esclarece. Nós estamos num programa espírita, patrocinado por uma emissora espírita, uma casa espírita, e temos que realmente falar da casa espírita. Então nós temos que prestigiar, ajudar, persistir, dar novas ideias, fazer campanhas, reunir o pessoal para estudo, para que possamos ajudar aqueles que estão encarnados, como aqueles que eventualmente nos procurem consolo lá do plano espiritual. Jamais desistir, minha cara Tati. Uma outra pergunta dela, dando continuidade a essa questão também, que ela diz assim, ó, quando uma casa espírita já começa com um problema, discussão, ninguém entra em acordo entre as pessoas, qual o melhor fazer? Fechar ou continuar com os trabalhos, mesmo com os problemas? Eu acho que já respondi. Jamais fechar, viu, Tati? Você acabou colocando, mas eu estou só complementando a palavra, a pergunta dela. É nós persistirmos para mantermos acesa a chama do Evangelho e das orientações dos bons espíritos que se deslocam, poderiam estar em situações muito mais agradáveis lá na espiritualidade, mas eles vêm de lá para cá para nos ajudar, para nos proteger, para nos estimular para o bem. Nós não podemos abdicar dessas oportunidades maravilhosas do plano espiritual. Aí, se ela marcou, ela vai falar, não respondeu a segunda. Mais uma pergunta chegando aqui também para você nos responder. O Silvio tem mais uma, dizendo assim, ó, desencarnado com doenças degenerativas, com Alzheimer, Parkinson, como é tratado na espiritualidade esse perispírito para ficar curado dessa condição? Muitas situações se nos oferecem. Eu me lembro que Camilo Castelo Branco chegou completamente doente, com sangramento no seu corpo perispiritual. Ele foi submetido a cirurgias e ele foi tratado lá na espiritualidade. Pessoas que desencarnam, olha, não importa muito bem a maneira como o indivíduo acabe morrendo, importa o que ele fez na vida. Eu acabei de ler, citando mais uma vez o livro lá, Obreiros da Vida Eterna, em que são vários casos ali. Então nós temos casos de indivíduos que seguiram direitinho, levaram a sério a sua religião, porque ali eles tratam de desencarnes de vários adeptos. Uma evangélica, um católico, 2 espíritas e um outro que não tinha religião nenhuma, mas era uma pessoa muito espiritualizada.
os 5 recebem o apoio da espiritualidade para que eles pudessem ter uma boa passagem, uma boa chegada na espiritualidade. Mas entre um e outro, nós vimos uma grande diferença, porque dependendo do mérito de cada um, dependendo de como ele se preparou para partir para o outro lado da vida, embora ele esteja ali envolvido por uma grande comitiva que o está recebendo muito bem lá do outro lado, o trato de cada um depende do que nós fizemos da vida aqui na Terra. Você gosta do Tem programa, alguns, por exemplo, que hoje, nem bem desencarnam, isso estão é interessante. plenamente conscientes, estão orientados, E estão já se a pessoa despertos. gostar, ela vai lá na hora e ela vai compartilhar. E- Se ela não compartilhou, os que compartilhou vai ficar naquela, várias tipo, situações ele falou comigo e tal, né? de agrado mesmo Ah, da parte Ele dá informação, né? dos Tem o espíritos compartilhador. superiores. Aham. E há outros que demoram mais tempo. Ainda Você podia estão usar em isso? tranquilidade. Pronto, eu tô estão vendo ainda aqui que sem o YouTube saber tá me como falando agir. que você Então, que tudo compartilhou. depende Muito de obrigado como você nós que conosco levamos a compartilhou. vida. E você que Como ainda não nós compartilhou, eu tô vendo aqui, aproveitamos a vida compartilhe de com a gente, né? encarnados. Se tivemos este tipo de comportamento, esta tendência. E com relação à doença, a mesma coisa. Como é que o indivíduo vai chegar lá do outro lado da vida depois de passar a vida inteira fumando? Ele vai ter vontade de fumar. E lá não tem cigarro. Então ele tem que passar por um processo de desintoxicação espiritual. E o indivíduo que desencarnou motivado pela droga, lá não tem droga. Então ele vai atrás de quem tem o cheiro da droga, tem os eflúvios da droga. E se ele tiver um pouco de mérito, ele vai sim ser atendido em sessões de desintoxicação. E isso também não o isenta de, na sua próxima encarnação, ele passar por situações desagradáveis no órgão que ele maculou, que ele destemperou e desrespeitou enquanto estava encarnado. Agora, dependendo do indivíduo, os méritos que ele tem, o que ele fez da vida, cuidou bem da família, foi uma pessoa honesta, trabalhador, foi uma pessoa sempre aberta ao diálogo, à conversa, ao bem, amou muito a sua pátria, fez o melhor por ela. Essa criatura, mesmo que ele não tenha sido muito religioso, ele tem méritos para ser atendido. Então, se ele desencarna aí com um câncer, um Alzheimer, enfim, qualquer outro tipo de doença, ele vai imediatamente ser atendido e em pouco tempo ele vai voltar à normalidade. O que acontece também com pessoas com deficiências mentais. Ela passa um certo tempo, devagarzinho, e volta à normalidade. Agora, o tempo que vai levar para essa normalidade vai depender do que o indivíduo fez, o que ele fez da vida aqui na Terra. Você que nos acompanha aqui, o Pinga Fogo de hoje, eu vi uma novidade aqui no Facebook e quero alertar você também. Eu vi apenas, até agora, eu vi um dos nossos amigos, né, que é o compartilhador. Facebook aqui, ele está dando a opção de um selo para você de compartilhador. E você que está nos acompanhando agora, gosta do Pinga Fogo, faz isso também. Seja um compartilhador. Comece a compartilhar e fazer com que propague-se mais ainda a doutrina espírita. Você gosta tanto do programa, né? Ele dá um selo agora, então, de compartilhador também? É um selo de compartilhador. É porque eu já tinha visto o Superfã, alguns outros selos, então compartilhador também agora é marcado. Compartilhador. Que legal, que legal. Marcado. Então a gente sabe quem está compartilhando. Bom, já estou anotando aqui quem está compartilhando. Então isso é importante para nós também, como canal de propagar aí a doutrina espírita de uma outra forma. Você tem amigos que precisam ouvir determinadas ações, determinadas condições, então compartilhe também aí na sua página, ou na página de um amigo, enfim, você seja aí mais um compartilhador e nos ajude a chegar aí a mais pessoas, que as pessoas possam ter aí uma palavra amiga e uma palavra que possa auxiliar. Gostou dessa, Sidney? Gostei, sim. Vamos lá, mais perguntas. O Marcelo, que está conosco também, o Marcelo pergunta aqui, Sidney: gostaria muito de comprar um livro do Sidney Fernandes. Como faço para adquirir aqui no Rio de Janeiro? Peço para ele entrar em contato com o Sérgio Totti, que ele está cuidando disso
Próxima pergunta, então, a Nice Estruziato Vieira, conosco, boa tarde para você, Nice. Ela diz aqui, ó, boa tarde a todos. Sidney, uma pessoa que desencarnou com câncer pode comunicar-se, vir a comunicar-se dando aí a algumas famílias os dias de desencarne? Tudo depende, como já falei, de como essa pessoa, como foi a vida dela, e talvez não somente a última existência, mas a sequência de encarnações dela. Isso vai nos mostrando, vai nos colocando numa situação assim de maior ou menor equilíbrio. E isso vai nos permitir uma recuperação de consciência mais ou menos rápida. Então não importa se ela desencarnou num acidente, ou por uma doença qualquer, ou por velhice, ou por câncer. Vai depender de como está sendo o ritmo de vida dele, das outras encarnações, na atual encarnação. E aí, essas criaturas, assim que desencarnam, elas têm maior ou menor consciência da sua situação atual. Se você puder, como que é o nome da pessoa que está perguntando, A Reginaldo? Nice Estruziato. Nice, se você pudesse ler essa obra a que estou me referindo assim com muita frequência ultimamente, Obreiros da Vida Eterna, e se você não tiver essa obra, eu tenho uma cópia autorizada, uma cópia em PDF autorizada pela Federação Espírita Brasileira, e você vai ler ali os vários tipos de desencarne. Inclusive tem um caso ali bastante interessante, em que estava tudo preparado para uma companheira evangélica desencarnar, Dona Albina, e de repente vem uma ordem lá da espiritualidade, para tudo, ela não pode morrer já não. Mas espera aí, o corpo dela já está tudo preparado aqui, para tudo. Então eles são obrigados, inclusive, a dar a ela assim uma espécie de sobrevida por alguns meses. Mas espera aí, que espírito, deve ter sido um espírito de alta envergadura, um chefe lá da espiritualidade, para dar uma contra-ordem dessas, porque a equipe veio da espiritualidade para promover o desencargo daqueles 5 que estão ali. E na hora H, mandam parar tudo com a Dona Albina. Por quê? André Luiz fica curioso para saber do que se trata. Eis então que ele descobre um menininho de 8 anos, neto adotivo de Dona Albina, ele que está ali para dar continuidade ao grandioso trabalho que a Dona Albina fez na igreja evangélica, percebe que a sua companheira de trabalho, ele tem 8 anos apenas, a sua companheirinha de trabalho está dentro do ventre de uma das filhas de Dona Albina. Eles, espírito elevado, superior, ele raciocina o seguinte: se a Dona Albina falecer agora, a filha vai levar um choque e pode até vir a conturbar o nascimento da minha companheirinha. Então ele começa a orar, não para transgredir qualquer norma da espiritualidade, mas para conseguir alguns meses de adiamento do desencargo de Dona Albina. Então o menininho, que ninguém dá atenção nenhuma, um espírito superior, que observou que o desencargo da Dona Albina precisaria ser adiado, os espíritos superiores todos vêm e começam a desentupir veias dela, melhorar o raciocínio dela, para que ela tenha mais alguns meses de vida. E aí nasce a companheirinha dele, e aí ela está liberada para o desencarne. Então, Nice, há várias situações no desencarne. Tem que se contar, acima de tudo, com os méritos de cada um, o que fizemos na nossa vida. Deus nos dá a vida, nos dá o dinheiro, nos dá a saúde, nos dá o poder por empréstimo. O que fizemos disso durante a nossa encarnação? Isso sim vai contar no momento do nosso desencarne. E com isso, se você quiser, o Theo daqui a pouco coloca para mim uma tarjinha aí com o meu e-mail,
peça-me que eu lhe mandarei uma cópia autorizada em PDF do livro Obreiros da Vida Eterna, que ali tem os vários desencarnes, você vai notar as diferenças dependendo de cada indivíduo, de cada espírito. Pergunta de hoje agora, né, do Eliseu. Eliseu, boa tarde para você também, seja bem-vindo. Ele pergunta, Sidney, como nós, espíritas, podemos fazer para combater o animismo e como podemos orientar os médiuns sobre o assunto? Eliseu, nós já falamos sobre isso num programa anterior. Nós temos que ter cuidado para usar a expressão combater o animismo. Note bem, Eliseu, o animismo não é necessariamente uma coisa ruim. Não é necessariamente um atestado de mistificação do médium. No começo da mediunidade, o Theo, falamos muito sobre isso, sobre o desenvolvimento. Theo, você está lembrado que falamos muito sobre o desenvolvimento da mediunidade? Com certeza, Sidney. E quando falamos em desenvolvimento, não se trata de sair do zero para o ômega. Trata-se do quê? De treinamento, exercício. Então, no comecinho, em que a pessoa passa a ser intermediário, ser um intermediário, ele vai contribuir com 1%, 5%, 10% do espírito e o resto é dele mesmo. É mistificação. Negativo. Ele está treinando, está exercitando. Então nós temos que ter cuidado, Eliseu. Não é para combater o animismo, é para compreender, dar todo o respaldo, o carinho, para que o médium tenha forças para superar os obstáculos iniciais, que ele se exercite, vai alargando os canais de contato que ele necessariamente tem que ter com os espíritos comunicantes. E aí, com o passar do tempo, aí sim, nós podemos dizer que haja um percentual muito menor de interferência do médium, e sempre tem um pouco do médium, só grandes medianeiros, como o caso do Chico Xavier. E mesmo Chico Xavier, quando se fazia o exame de grafoscopia das assinaturas dos espíritos, em algumas vezes a assinatura do espírito era muito parecida com a letra do Chico. Então fazia um misto da letra do Chico com a letra do espírito quando era vivo. Isso não é mistificação, é simplesmente uma sintonia. Ele conseguiu sintonizar quase que completamente com o espírito. Faltou assim um encaixezinho a mais, não necessariamente por culpa do médium. Porque você já viu quantos espíritos se comunicaram pelo Chico? E ele não teria esse prodígio de encaixar-se 100% com todos. Então um ou outro tinha uma parte do Chico ainda. É animismo? É mistificação? Não, é que não houve assim um total, perfeito acoplamento fluídico entre o espírito e o médium. Theo, agora a pergunta é para você. Em 1931, quando Chico Xavier mostrou um monte de cadernos para Emmanuel, senhor Emmanuel, antes de eu conhecer o senhor, eu já estava treinando aqui a psicografia, e eu tenho aqui esse pacote de cadernos aqui que eu psicografei até agora. E o que o senhor acha? Eu devo mandar publicar isso aí? O que eu faço com esses papéis? O que o Emmanuel respondeu, o Theo? Como você disse, né, Sidney? Ele disse que estava treinando e isso era apenas um aquecimento para o que estava por vir, né? Então, como você disse aí sobre aquecer o fator mediunidade, o Sidney, ó. O Chico estava. Tô longe dele, hein? O Chico estava fazendo um treinamento para que assim que o Emmanuel começasse o trabalho, ele estivesse já apto a fazer o trabalho do jeito que seria o ideal, né, Sidney?
E você não respondeu ainda. O que o Emmanuel mandou ele fazer com aqueles papéis? Ah, tá. O Emmanuel mandou ele jogar fora, rasgar, queimar. Ó, Chico, isso daí já era. O seu treino... isso daí era só pra treinar. Joga fora e vamos começar do zero a partir de agora. Então, nós podemos dizer, Theo, que aqueles papéis que estavam ali eram inúteis? Não. Não. Foi um exercício. O Chico, por acaso, mistificou? Não. É que tinha uma grande parte dele ali, uma parte anímica dele. Então, Eliseu, temos que tomar cuidado, porque senão nós podemos aí criar muitos obstáculos para mediunidades iniciantes que não estão ainda, não se exercitaram. Nós temos que dar a elas todo o apoio, compreensão, perdoar os erros, entender que às vezes não é falha do médium, é falta de entrosamento com os espíritos. Então temos que ter caridade com os médiuns, principalmente os médiuns iniciantes, Eliseu. A Marinéia de Lima está conosco também. Boa tarde para você, Marinéia, e pergunta: minha mãe faz 2 anos hoje que faleceu. Já dá para receber mensagem se ela estiver bem? Estou com muita saudade. Marinéia, eu entendo que a melhor coisa, por enquanto, é você, durante a noite, você orar, sim, sinceramente para o seu protetor espiritual, para o protetor espiritual da sua mãe, pedindo permissão para que vocês se encontrem. Aliás, eu acho que vocês já estão se encontrando. É que a gente não tem consciência disso. Pega um dia aí que você acorda muito bem, muito disposta, muito feliz. É provável que você tenha estado com a sua mãe. Agora, quanto à psicografia, é difícil dizer, porque há casos em que o espírito demora muito tempo, primeiro para ele ter permissão para se comunicar. O André, depois de quase 8 anos no umbral, 1 ano de trabalho, só a partir daí que ele pôde começar a escrever, e mesmo assim ele só foi escrever o seu primeiro livro bem mais à frente. E ainda assim com o apoio de uma equipe espiritual muito grande, porque os livros de André não podem ter sido escritos somente pelo ex-médico André Luiz. Ele contou com especialistas, com pessoas do quilate de Emmanuel. Então, tudo depende, minha cara Marinéia, do discernimento de cada espírito ao chegar lá na espiritualidade. E tem outro detalhe. Hoje nós não contamos mais com tantos grandes médiuns como antigamente, como na época de Kardec. Há alguns médiuns ainda? Sim. E nós citamos aqui um trabalho muito importante realizado lá pelo pessoal de Duartina e que estão permitindo, viabilizando comunicações, cartas de desencarnados. Não sei o tempo que eles demandaram para ter essa permissão. Eu entendo, Marinéia, que o mais importante aí talvez nem seja uma carta, porque às vezes você não tem um médium adequado e você não vai reconhecer, às vezes, na escrita da sua mãe. Aconteceu isso com o André Luiz, num dos livros que ele falou. O indivíduo veio, era ele mesmo, deu uma comunicação, mas o ambiente estava tão heterogêneo que ele não conseguiu passar a sua mensagem. Aí ninguém acreditou que era ele, e era ele mesmo. Ah, isso é animismo. Não era, não. É que as condições para a comunicabilidade não eram favoráveis. Mas, dependendo de cada espírito, se houver permissão da espiritualidade, se for oportuna a comunicação, eu entendo que você poderia eventualmente participar de um trabalho. Depois do Theo coloca aí o link, o contato lá do pessoal das cartas lá de Duartina, ou divulga, né, o Centro Espírita Moacir Fernandes lá de Duartina, que realiza esse trabalho, e com isso talvez você possa ver quando que o médium vai poder colocar-se à disposição. Tenho a impressão que esse trabalho deve estar suspenso agora, mas não é impossível
de pedir até por carta, por e-mail, fazer esse tipo de solicitação. Theo Oliveira tem uma pergunta para o Sidney. Sidney, hoje temos várias perguntas, mas ontem eu pedi até permissão para o Reginaldo se eu poderia fazer essa pergunta para você, até o fato dele dizer que tem bastante perguntas, mas se for o caso, depois ele vai falar para você pinga-fogo, aí você se vira aí. Sidney, ontem nós comemoramos aí um aniversário de uma situação não muito agradável na história do planeta, né? E eu vou só ler um trecho aqui, depois você responde pra gente. Já até sei do que você vai falar, né? A situação. Olha só. Foi a bomba lá no Japão, né? Dos 1.500 membros do esquadrão Tibets era o único que sabia para que estava sendo treinado. Os demais membros da tripulação acompanhou o piloto apenas, tinham recebido instruções ali por cima, né? Até o fim de sua vida, ele acreditou ter feito o necessário para acabar com a guerra e não demonstrou arrependimento pela bomba por ser ela lançada, ele ser o responsável por a morte de 119 mil pessoas no primeiro ataque nuclear contra seres humanos da história. O presidente Harry Truman, que ordenou o ataque, teria dito à tripulação depois do retorno aos Estados Unidos: não percam o sono por terem cumprido essa missão. A decisão foi minha. Vocês não podiam escolher. Lembrando que o Tibets, ele ainda viveu por uns 60 anos, acho que depois disso daí. Sidney, eu ainda comentei ontem no meu programa, no lugar desse cara, eu teria procurado uma montanha e explodido até lá, mas a gente vai saber qual que é o treinamento. Sidney, como é a chegada no mundo espiritual de uma pessoa como o Tibets, que foi quem pilotou, e do presidente, que foi quem ordenou o Sidney? Essa pergunta é muito recorrente no caso de carrascos, né? Escolher essa profissão e às vezes eles se sentem assim bastante comprometidos, né, com a missão que eles escolheram para desenvolver. Eu tinha um amigo que vendia cigarros para Souza Cruz e ele não se conformava. A princípio ele apresentava desculpas ali, mas depois ele começou a sentir que aquela profissão não estava fazendo bem para ele. Ele procurou outro emprego. No caso ali desse senhor, dificilmente ele poderia procurar outro emprego. E ele só tomou consciência desse desastre que aconteceu somente tempos mais tarde. A maioria daqueles que participaram dessa missão em 1945, agosto de 1945, em Hiroshima, depois em Nagasaki, eles não tinham consciência do estrago. Aliás, nem mesmo quem atirou a bomba não sabia qual estrago que ia fazer, nem no primeiro momento, nem as consequências depois que a irradiação se espalhasse lá pelo Japão. É um triste fato. Agora, eu me lembro de uma expressão de Jesus que não vai justificar, mas de uma certa forma explica essas situações desagradáveis. Jesus dizia mais ou menos assim: é necessário que ocorram os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos venham a acontecer. E há uma outra expressão de André Luiz, quando no livro Libertação, ele está percorrendo os caminhos para chegar ao reino de Gregório, uma espécie assim de chefão do inferno lá que André vai visitar. E ele percebe que os indivíduos que cuidam dos prisioneiros são espíritos bastante atrasados. E André pergunta para o mentor, mas colocar esses espíritos aí atrasados para cuidar da prisão? E o mentor falou assim para ele: Deus não pode designar anjos para tutelar demônios. Então, vocês tirem a conclusão que vocês quiserem. Infelizmente, ninguém gostaria que esse fato tivesse acontecido,
Mas depois desse fato ocorreram muitos outros que culminaram com desastres muito maiores. No meu livro Herdeiros de Nós Mesmos, eu falo de um genocídio extraordinário ocorrido na África com 2 tribos, que morreu muita gente ali, aí já não mais para terminar uma guerra, mas com objetivos de arrecadação de dinheiro para a Alemanha, como aconteceu em favor da França, aconteceu em favor da Alemanha, de muitos países que exploraram os pobres coitados, tanto da África como do Oriente Médio. Infelizmente, são situações desagradáveis que não eram para acontecer, mas Deus respeita o livre-arbítrio dos homens e esses acontecimentos são muito tristes. Até hoje, os irmãos lá do Japão, ainda hoje eles cultuam seus antepassados, uma desgraça que não deveria se repetir mais na humanidade, mas está se repetindo de outra forma, né? Como, por exemplo, atualmente na Síria, que até hoje as pessoas estão sofrendo, morrendo, e aqueles que tentam atravessar o Mediterrâneo, tanto do Oriente Médio como da África, em direção à Europa, a humanidade, nós estamos chegando realmente ao muro de regeneração? Não estamos. Estamos ainda com o mesmo nível de maldade daquela época, tanto de Hiroshima, Nagasaki, como épocas anteriores em que Jesus viveu, em que predominava o mal, predominava o egoísmo. E pulamos aqui agora para 2021, quantas pessoas estão desviando dinheiro da saúde, pessoas que estão tirando dinheiro da cultura, da educação, da segurança, os hospitais que não podem funcionar porque tem gente desviando dinheiro. Eu falo com a minha mulher brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, que esse umbralzinho nosso aqui perto da Terra não serve para esse pessoal que está desviando dinheiro da saúde e fazer com que pessoas morram e sofram porque eles estão botando dinheiro no bolso. Eu acho que esse é um mal tão grande ou maior do que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki. O homem precisa melhorar. O homem precisa investir-se de empatia. O que é empatia? Ter dó, ter misericórdia, ter solidariedade em relação ao seu semelhante, treinar solidariedade, colocar-se no lugar do outro. Quando o egoísmo diminuir na Terra, a Terra vai dar um salto vertiginoso em qualidade, e aí nós não teremos mais nem como pensar numa barbaridade como essa que aconteceu em 1945 lá no Japão. Próxima pergunta, a Maria Antônia conosco também, mas primeira pergunta da Sônia de Agudos. Qual a diferença entre karma e castigo? Não há castigo, ninguém é castigado, ninguém recebe uma penalização da espiritualidade. O karma é uma expressão hindu que tanto pode representar um efeito positivo como negativo. O karma positivo é quando eu fui uma boa pessoa, trabalhei muito em favor do semelhante, trabalhei em favor da minha cultura e da cultura da humanidade, e numa outra vida eu venho como uma criança que apareceu nesses dias agora na televisão, uma criança de 12 anos, pintando como se fosse um mestre da pintura universal. É um karma positivo. Ah, tem um probleminha, essa menina é autista. Bom, aí é uma outra questão, é um gênio da pintura universal que está ali, mas deve ter os seus débitos, tem o seu karma negativo e o seu karma positivo, porque ele produz obras
extraordinárias. Agora, castigo não existe nunca. O que existem são os efeitos, colheita daquilo que nós semeamos. Poderíamos separar um pouquinho, em termos didáticos, entre provação e expiação. A expiação geralmente é goela abaixo. Você não escolhe. Você precisa daquela dor. Você foi um assassino em série na vida anterior. Nesta vida você vem passando por situações muito desagradáveis. Voltando a falar do livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar ali algumas situações muito pontuais de pessoas que numa vida, por exemplo, maltrataram escravos. Tem um caso ali de um rapaz que, inclusive, nesta vida, ele vai ter um desencarne muito bom. Olha só como é a misericórdia divina. Ele vai ter um desencarne muito bom. É o caso de Simas. É um rapaz muito pobre, mora numa favela, mas o desencarne dele vai ser maravilhoso. E o Simas, durante a vida inteira, teve problemas pulmonares. Olha só, o contraste, né? Um homem bom o tempo todo, mas sofrendo dos pulmões. Aí você vai ver a vida anterior, ele e o pai dele tinham uma fazenda de escravos, e ele não tinha dó não, ele botava os escravos lá numa condição assim de muita proliferação de micróbios, muito frio, e os escravos morriam com a friagem. Nesta vida ele veio já com uma sensibilização maior dos seus pulmões. Mas paralelamente ele recebeu a graça de trilhar o caminho do Evangelho, ensinou os filhos, a esposa. Olha só a grandiosidade dele. Um dia antes da morte dele, ele chega para a esposa, os espíritos dão uma melhora artificial para ele poder conversar com a esposa, e esse espírito fala para a esposa: minha filha, eu estou partindo, você é jovem ainda, você está autorizada, se você assim achar melhor, se a condição de viúva jovem lhe for muito penosa, você está autorizada a procurar um outro companheiro, eu não vou sentir ciúmes, para que você possa cuidar dos nossos filhos. Olha só a grandiosidade de espírito desse indivíduo. Pois esse espírito elevado passou a vida inteira sofrendo de problemas pulmonares. Castigo? Não. Provavelmente é uma provação. Ele pediu para passar por essa situação e, ao mesmo tempo, pediu ajuda à espiritualidade e foi sempre um homem bom, digno, honesto, cumpridor dos seus deveres. E o que acontece na expiação? É que quando o indivíduo muito revoltado não tem direito a escolher, negociar, circunstância nenhuma, o que ele fez, ele já traz na vida seguinte, já ralando, sofrendo o tempo todo. Ah, mas coitadinha, uma criança aí de alguns meses. Bom, nós estamos vendo a criança de agora, né? Não estamos vendo o passado dele. Daí talvez, viu, minha amiga Sônia, esteja a diferença, não de castigo, porque castigo não existe. Deus não castiga nem favorece ninguém. Deus nos dá a oportunidade de colher aquilo que nós semeamos. Aí eu me adiantei um pouquinho e fiz essa pequena diferença entre provação e expiação. A provação é negociada, é estudada e planejada. O indivíduo às vezes sofre até mais, mas expiação não. Expiação é goela abaixo, o indivíduo aceita, recebe da espiritualidade aquilo, a dor, a circunstância, a carência, a alienação de que ele precisa para acordar para a vida. Próxima pergunta para você responder acompanhando conosco também aqui. Uma ótima tarde para Maria Antônia aqui de Bauru. Ela pergunta, por que o ser humano tem tanto medo de morrer?
Por vários motivos. Primeiro, medo do desconhecido. O Theo não aguenta mais falar em esquecimento. De tanto que nós estamos falando aí do vivi, mas esqueci. Como a gente está esquecido, a gente não lembra mais da espiritualidade. Então a gente se borra de medo de morrer. Porque acha que vai acabar tudo, acha que... Esse é um ponto, medo do desconhecido. É um aspecto radical que o homem tem. Ele tem medo daquilo que ele não conhece. Segundo, sabe que uma nova encarnação não é fácil. É uma fila enorme para se conseguir uma oportunidade de reencarnação. Terceiro, sabe aquela história de que você não sabe porque está apanhando, mas sabe que merece? Muitos de nós temos dentro de nós, no nosso inconsciente, a certeza de que não completamos a nossa tarefa ainda. Então a gente quer completar, quer voltar para a espiritualidade em situação melhor. Mas a gente não paga o preço para fazer isso. Eu quero a boa condição de espírito superior, mas eu não pago o preço. Qual é o preço? É você não guardar mágoa no seu coração. É você ser verdadeiro, honesto. É você trabalhar em favor não somente da sua família mais próxima, mas em favor de outros que às vezes não comungam o seu quadro familiar. É você respeitar a natureza. É você não permitir que o seu coração fique turvado pela maledicência, pela mágoa, pelo ressentimento. Então tudo isso são coisas que a gente sabe que não aprendeu a fazer ainda. E morrer significa começar tudo de novo. Então a gente tem medo assim, das consequências dos atos que nós praticamos ou deixamos de praticar aqui na Terra. Agora, você vai me dizer assim, mas e aqueles que são bons? Também não tem medo de morrer? Geralmente são pessoas bem equilibradas, que aceitam tranquilamente o desencarne. São pessoas que sabem o que as espera. E muitas dessas têm a consciência tranquila de que fizeram o melhor na sua vida. O Theo sempre fala isso. Ah, mas eu não estou podendo contribuir muito, eu não posso fazer muito. Não importa. Você está fazendo o seu melhor. Não há medição de um para outro se ele foi mais bondoso ou menos bondoso. O que importa é que cada um faça o melhor que tem à sua disposição. Quando nós fazemos isso, o desencarne é mais tranquilo, ameno. Nós recebemos com tranquilidade o momento da morte, porque nós temos consciência de que fizemos tudo o que era possível para voltarmos à espiritualidade em melhores condições do que aqui chegamos. E na situação, às vezes, viu, Theo, daquilo que você citou, de um completista. Ô, Theo, sabe que eu estive lendo nesse livro também, Obreiros da Vida Eterna? Uma nova modalidade de completista, viu? Qual? Então, André está acompanhando o desencarne de um dos indivíduos e ele pergunta, muito encheirido, parece um repórter, pergunta assim para o mentor. Ele viveu o tempo que estava previsto para ele? O mentor responde, não viveu. Bom, então quer dizer que ele é mais ou menos igual a eu, Tá lascado. uma espécie de suicida. Não foi suicida, não. Ué, mas ele não está voltando antes da hora? Tá, mas sabe por quê? Porque ele trabalhou demais em favor da população, do semelhante. E nesse caso, a espiritualidade não vai contar a quantidade de tempo que ele permaneceu na Terra, e sim a qualidade da sua contribuição. Aí, Theo, uma novidade aí, de uma certa forma, uma exceção aos conceitos que nós dois sempre conversamos sobre o indivíduo completista. Verdade.
A próxima questão vem da Luísa, também aqui de Bauru, perguntando se Luísa existe... é minha neta, hein? Olha... Luísa, olha, cuidado com esse nome. Que A netinha nova, não? Nova. Nasceu dia 1º de agosto. Que dia que é hoje? Hoje Hoje é é dia 7. 7. Então, já está com 6 dias de vida. Nossa, que legal. Vai aniversariar junto com o Bauru. Isso. Que legal. Minha netinha, filha da minha filhinha Karen, está linda. Minha netinha Luísa. Que maravilha. Pode continuar, Reginaldo. Desculpa a interrupção. Então vem a pergunta da Luísa, que não é sua neta, mas aqui ela diz: existe maldição hereditária? Eu diria que não existe nem maldição, nem hereditária, viu? Moisés, quando recebeu a tábua dos 10 mandamentos, ele, no primeiro mandamento, que é enorme, né? Se você for procurar lá no Velho Testamento, você vai encontrar toda a redação do primeiro mandamento. Ele fala que as desgraças, os erros cometidos pelos pais vão alcançar os filhos, os netos, de maneira hereditária. Isso é bobagem, né? Quando os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Nascesse cego, hein? Ele ou seus pais? Bom, essa história de maldição hereditária, já naquela época era um ridículo, né? Não existe isso, né? Você pagar a conta de outro não tem cabimento. Então, já naquela época, Jesus nem falou dessa parte dos pais. Por quê? Porque fazia parte da tradição judaica essa história de maldição hereditária. E aí depois vem a segunda parte da pergunta. Bom, então foi ele que pecou? Mas pecou quando? Se ele nasceu cego? Naturalmente, estavam se referindo a vidas anteriores. O que existe são as más vibrações. Você não precisa ir numa encruzilhada, levar carne, charuto, bebidas alcoólicas, numa oferenda para o espírito inferior, para que ele faça um determinado trabalho contra determinada pessoa. Não precisa nada disso. Só o seu pensamento é suficiente. Vocês já notaram aquela história de as mães colocarem uma fitinha vermelha na criança? Para que é isso, Theo? Dizem que é para tirar o quebranto, né, Sidney? Pois é. Aí daí já vem essa história do olho gordo. Nossa, inveja, eu não tenho uma filhinha tão linda como essa. Então, existe realmente, quando você resolve fazer mal para uma pessoa, não precisa de apetrecho nenhum. Basta você pensar negativamente que você está já jogando uma vibração negativa para a pessoa. E pega? Depende. Depende de um indivíduo estar preparado, ter defesas ou não ter defesas. Daí, Theo, a gente fecha o cerco, a história. Por isso que nós falamos do evangelho no lar, de frequentar uma igreja, uma missa, um centro espírita, um templo evangélico, trabalhar em favor da comunidade, porque aí você cria um anel de proteção em você, na sua casa, nos seus filhos. Aí não tem maldição que pegue, não tem. Agora, este é um lado da questão. O outro lado é o seguinte: a maldição que você joga imediatamente volta para você. Quando você dá um tiro numa pessoa, você atinge o corpo dela, mas atinge também o seu perispírito. Automaticamente, quem pensa o mal, imediatamente já bota uma mancha preta lá no seu perispírito. E aí o Theo já está até se preparando para me perguntar: e quando eu mando um pensamento bom? Da mesma forma, o bem que eu faço, imediatamente é espiritual. Não é que eu estou interessado, eu tenho interesse, eu faço bem por isso. Não, mas é automático.
Theo, o que nós falamos esses dias do passe? O passista precisa tomar passe? Não precisa. Sabe por quê? Porque quando ele estende as mãos em favor da criatura que precisa da sua ajuda, automaticamente está passando por ele, sai o magnetismo dele e vem o magnetismo dele é potencializado e voltam para ele os eflúvios favoráveis que ele está mandando para a pessoa que está recebendo o passe. Então aquilo que nós mandamos, recebemos de volta. Então às vezes, um pensamento negativo, uma maldição que você jogue contra uma pessoa, nem pega, né? Os nossos irmãos do candomblé falam que não pega porque eles têm o corpo fechado, né? Mas a melhor maneira de fechar o corpo é tendo a consciência tranquila. É você fazer o bem. Porque tem um ditado que eu não vou conseguir falar direito, o Theo talvez me ajude, diz que praga de urubu não pega cavalo gordo. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Então. Praga de urubu gordo, praga de urubu magro não pega cavalo gordo. Então, é exatamente isso. O cara pode pensar, o padre Quevedo que falava isso. Vocês podem fazer trabalho à vontade contra mim, não vai pegar. O meu couro é grosso. Não é isso. É que ele era sincero nas críticas que ele fazia ao espiritismo. E ele tinha certeza que nenhuma maldição ia pegá-lo. Então a melhor maneira de nós fecharmos o corpo, de não pegar quebranto nenhum, nem em nós e nossos familiares, a melhor maneira de nos defendermos contra os maus pensamentos, eventuais trabalhos que vão ser feitos, é nos mantermos no bem, na honestidade, evitar asilar no coração a maldição, a raiva, o ódio, o ressentimento, evitar o palavrão, fazer o evangelho no lar, aproveitar o tempo com bons estudos, boas músicas, bons filmes, bons livros, aí não tem mal que nos pegue. Sidney Fernandes, Pinga Fogo. Aí, Theo, pelo amor de Deus. Isso é perseguição, hein, Theo? E você tem mais um perseguidor, não é só o Reginaldo não, hein? Que o Sérgio acabou de falar pra mim aqui, ó. Eu escrevi pro Sidney Pinga Fogo, mas ele não viu ainda. Não vi mesmo. E eu não li, hein? Eu nem sabia, hein? Mais um, viu? Mais um. Então vamos lá. A Joyce, que fez uma pergunta para você, traz assim a questão. Encaminho aqui a pergunta de minha cunhada Giovana de Blumenau. Meu pai, com câncer terminal, estava sendo cuidado em casa pela família, já bastante debilitado, quase sem forças para falar e até para abrir os olhos. Num certo dia, 4 ou 5 dias antes de desencarnar, algumas vezes abriu os olhos e disse ver flores, quando em um bonito painel. Também disse que não estava mais em sua casa, que via o mesmo local diferente. Os enfermeiros disseram que estas visões foram causadas pela grave desidratação. No entanto, ele estava bastante lúcido e percebendo que estava acontecendo à sua volta. Não havia nenhuma fala incoerente. Pergunto, poderiam aí ser essas visões do mundo espiritual, talvez da colônia de flores, que seria o local onde os desencarnados de câncer são acolhidos, ou seriam apenas causa de desidratação? É que quem pergunta é a Joyce, relatando a questão da Giovana. Eu sei. Foi esse e-mail que eu me referi a vocês, que eu recebi de manhã. Depois eu pedi para a Giovana repetir a pergunta, porque eu achei bem procedente, bem oportuna a pergunta. Eu falei para ela assim: minha cara Giovana, espíritos que cumpriram fielmente sua missão aqui na Terra têm uma assistência especial no momento do desencarne. E aí eu digo para ela dessas comissões de desencarne que eu já mencionei várias vezes no programa de hoje, descrita no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Esta comissão está providenciando o desencarne de 5 pessoas.
com mérito para a preparação adequada que antecede o momento da morte. Todo mundo tem isso? Não. Raras pessoas usufruem desse privilégio. Há inclusive no momento que um deles está indo para o cemitério, em que quando eles adentram o terreno santo, há vários espíritos inferiores, verdadeiros vampiros, que estão esperando os corpos recém-desencarnados, dos recém-desencarnados, para eles sugarem as últimas energias de cada corpo. Depois a gente acha que não existe vampiro, né? Pois bem, quando passa um desses protegidos, né? Um desses indivíduos aí, desses espíritos que estavam esperando a carne nova que estava chegando, disse assim: esse aí não adianta, esse aí está sob proteção. E eu disse para a Giovana que provavelmente é o caso do pai dela, em que ele teve o privilégio de, no momento em que ele estava se preparando para o desencarne, ele tem acesso a uma cidade de flores. Allan Kardec fala isso na questão 1017, dizendo assim que lá há expressões análogas a essa citada pela Giovana, e são interpretações de acordo com a linguagem que o indivíduo tem. Então, quando o indivíduo vai para um lugar desses, ele se sente tão bem que ele volta dizendo para a esposa: olha, eu sonhei que estava no céu, eu sonhei que estava na cidade dos eleitos, eu sonhei que estava na primeira, segunda, terceira esfera, eu sonhei que estava na cidade das flores. Mas todas essas são alegorias usadas pelos desencarnantes conforme a maneira que eles interpretam as suas visões dessas regiões. Sem dúvida, o pai da Giovana foi premiado com esses preparativos. Pode ter também tido contato, conversado com parentes queridos já desencarnados. Isso acontece quando a pessoa está se aproximando do final da vida, começa a confundir os encarnados com desencarnados. Tem até um caso interessante, né, Theo? Em que nós contamos lá do Chico, você está lembrado? Não. Qual? Aquele caso descrito pelo Marcel Souto Maior, em que o Chico, já velhinho, aproxima-se de uma senhora... Da senhorinha, né? Lembra do caso? Lembro. Então conta para nós. É que ele já, com uma idade avançada, né, se aproximou de uma senhora e perguntou para ela: olha, não, a senhora aproximou-se dele para pegar um autógrafo, um abraço dele, né? Que mal me pergunte, mas a senhora tá encarnada ou desencarnada? Aí ela falou: não, Chico, leve a mão não, né? Leva a mal, não. Não leve a mal não, mas a senhora tá viva ou a senhora tá morta? E ela teria respondido dando gargalhada: viva, Chico, muito viva! Mas é muito comum que no momento do desencarne, depois de um longo período assim, uma doença de longo curso, a gente acabe confundindo os vivos com os mortos. Mas eu entendo, Giovana, que o seu pai foi uma pessoa assim muito privilegiada, uma pessoa que teve a graça do acompanhamento após o seu desencarne. Quando eu falo graça, no sentido assim de que os espíritos o abençoaram com essa circunstância, com esse prêmio, né, de poder ser bem conduzido para a sua última morada. Mas isso não vem de graça, não. Isso funciona decorre dos méritos de como o indivíduo levou a vida. Não importa o tipo de morte que nós venhamos a ter.
Importa o tipo de vida que nós tivemos. Daí, então, eu entender, Giovana, que o seu pai colheu aquilo que ele semeou durante toda a sua vida. Ele teve realmente um desencarne abençoado, esteve na espiritualidade, interpretou isso como sendo um jardim de flores e é uma coisa, deve ter sido uma coisa maravilhosa para ele. Próxima pergunta do Eliseu é: Sidney, o que pode trazer de ruim às vidas das pessoas ou nas reuniões mediúnicas, aos trabalhadores do espiritismo, os espíritos brincalhões ou espíritos galhofeiros? O que esses espíritos ignorantes, como Deus criou, pode trazer de ruim a um planeta? Eles não foram criados assim, né, Eliseu? Eles preferiram ficar assim, né? É a mesma pergunta eu faria, Eliseu. O que nós fazemos com esse pessoal que não leva a sério a vida, que só vive brincando, farreando e que, na verdade, acabam trazendo transtorno? Essa molecada que fica pichando muro, que fica aí atrapalhando a vida dos cidadãos honestos, corretos. Que mal que eles trazem? Eles trazem assim um momento de intranquilidade, trazem assim um certo desconforto, mas daqui a pouco a gente esquece deles e vai cuidar da vida e eles vão ter que mais cedo ou mais tarde responder pelos seus atos. Então, da mesma forma que aqui na Terra, esses vagabundos, esses galhofeiros, hipócritas, brincalhões, trazem assim um desconforto para as nossas vidas, os espíritos galhofeiros também. Ah, mas então é um perigo. Perigo nada. Pelo fruto você conhece a sua árvore. E pela comunicação você já sabe se é um espírito mentiroso, brincalhão, que quer só fazer farra. É claro que nós brincamos muito nesse programa aqui. Nós brincamos, toda hora damos risadas aí, mas o sentido principal nosso é a seriedade, o respeito, entendermos que nós temos, através do som, da imagem, a possibilidade de consolar, esclarecer, ao passo que esses galhofeiros, eles, por enquanto, não têm compromisso nenhum. Agora, se você passa toda a sua juventude e até uma certa parte da sua idade simplesmente brincando, farreando, quando chega o ocaso da existência, você vai colher os resultados da sua falta de responsabilidade, da sua falta de disciplina. Vai ter uma velhice problemática. Assim também o espírito vai colher aquilo que ele está semeando. Próxima pergunta, a Arlete Fâncio conosco também pergunta: gostaria de saber se reencarnamos sempre com o espírito, alma. Como? Gostaria de saber se reencarnamos sempre com o espírito, ou a alma, assim ela quis dizer. Eu não entendi direito a pergunta. Eu acho que ela quis dizer, eu entendi que ela quis dizer que gostaria de saber se reencarnamos sempre com o mesmo espírito. Deve ser isso, né? Eu acredito que deve ser isso. Claro. Nós temos a nossa individualidade. Desde que nós atingimos um grau que nos permite apresentarmos como espíritos, porque passamos por uma gradação, assim como o animal, materialmente falando, precisou evoluir desde lá do mineral até chegar ao estado animal e agora ter consciência como homem, o espírito também passou por várias fases para chegar à situação que estamos agora. E nós aqui, se formos comparar a nossa situação com a de mundos mais elevados, o pessoal vai achar que nós somos primitivos. E em relação ao mundo superior àquele que nós falamos, também há uma distância muito grande. Nosso mundo é de expiações e provas, mas o nosso espírito mantém a sua individualidade, a sua moral. Nós mantemos os nossos méritos
mantemos a nossa cultura intelectual, como mantemos também a nossa moral. Sempre falo para o Theo que a minha versão atual, a nossa versão atual, é a melhor versão possível, tanto sob o aspecto espiritual como sob o aspecto material. Agora, o corpo é sempre o mesmo. Por que a diferença entre a palavra espírito e alma? Kardec quis diferenciar espírito quando ele não está encarnado e alma quando está encarnado. Mas parece que essa coisa não pegou muito, não. No meio espírito, a gente já se habituou a falar em espírito desencarnado e espírito encarnado. O espírito é sempre o mesmo. Ele esquece algumas coisas? Sim. O Theo, por exemplo, na próxima encarnação, ao invés dele ser um exímio locutor e sonoplasta, ele vai esquecer um pouco essa parte do rádio e ele vai começar a ser um bom jogador de futebol, né, Theo? Tomara. Eu pensei que ele ia me contestar, viu, Reginaldo? Mas ele ia dizer assim, mas ele ficou assustado aqui, viu? Eu fiquei receoso com o final da conversa. Mas nós mantemos os nossos méritos. Aquilo que aprendemos jamais é perdido, tanto sob o aspecto cultural, intelectual, como o aspecto moral, o aspecto espiritual. O espírito é sempre o mesmo. As encarnações variam, trocamos de corpos, como trocamos de roupas, de uma encarnação para outra, objetivando sempre a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual. A Vilma está conosco aqui, mandando um abraço e dizendo que continua acompanhando o programa ali em Jandira e está aí dizendo que Vilma, está de parabéns. Obrigado. Sempre conosco. Obrigado, Vilma. Você é sempre presente conosco aí. A Cristina Forlim, Sidney, você sabe por que o Espiritismo tenta divulgar a sabedoria para o maior número de pessoas e a maçonaria tenta divulgar a sabedoria para o menor número de pessoas? Bom, a maçonaria, ela vem assim de conceitos assim bem antigos, né? E ela sempre se destacou como alguma coisa assim ligada mais ao ocultismo. E a maçonaria teve uma importância muito grande na história mundial. A maçonaria promoveu libertações, defesas da liberdade do homem. Ela sempre defendeu a fraternidade, a lealdade entre os homens, mas sempre foi uma sociedade muito fechada. Agora, o Espiritismo, embora você tenha dito, Arlete, é Arlete? Isso. Não, Arlete foi anterior. Agora, quem perguntou para você foi a Cristina. Cristina Forlim. Cristina, né? Isso. Então, Cristina, o Espiritismo até que não é muito assanhado nessa história aí de procurar novos adeptos. Nós não praticamos o proselitismo. Prova tal que neste programa nós enaltecemos muito o trabalho dos nossos irmãos católicos. Eu sou muito amigo, gosto muito do padre Risse, aliás não é padre mais, o bispo Risse, que está agora, se não me engano, em Nova Friburgo, como bispo daquela região. Gosto muito dele. Tenho irmãos evangélicos com bom trato. Já você testemunha, Reginaldo, que trouxemos aí. Os pais do Jonatas até hoje parece que frequentam a igreja católica, né? Sim. E o Jonatas, de vez em quando, ainda toca nessas igrejas. Acho que trouxemos já 2 padres por sugestão dele e foram entrevistados por nós no Despertar. Trouxemos o pastor Abílio Chagas, uma criatura extraordinária que faz um trabalho maravilhoso evangélico em Bauru. O filho dele também realiza. Trouxemos o pastor evangélico. Enfim, trouxemos várias pessoas de outras religiões, respeitamos e fazemos como Kardec fazia. Meu filho, você está bem na sua religião? Prossiga, faça o melhor possível.
Não é mudando de time que você vai ganhar a partida, não. O que importa é que você faça o melhor de acordo com a sua religião. Daí então nós não sermos assim, praticarmos muito proselitismo, viu, Cristina? Não ficamos aí arrebanhando novos adeptos, mesmo porque a doutrina espírita, ela não traz esperança de milagres, não resolve os problemas de uma hora para outra. Você tem que estudar muito, você tem que aperfeiçoar-se, melhorar o seu interior para conseguir a saúde. É uma dureza ser espírita, viu, Cristina? Então, nós não trazemos soluções mágicas, não. E muita gente está querendo que a gente dê assim um atestado, dê um pergaminho, para que a pessoa, ao desencarnar, vá direto para o céu. Infelizmente, não vai ser no Espiritismo que se vai conseguir isso, não. A doutrina espírita até que poderia ser um pouco mais agressiva, trazendo mais adeptos. Mas o próprio Kardec já desestimulava, dizendo, olha, você está bem na sua religião? Então continue na sua religião. A Socorro Prado pergunta: eu tenho muita vontade de seguir a doutrina espírita, mas minha família evangélica diz que os espíritas não são de Deus. Eu diria, viu, o Socorro, que ao contrário do que alguns irmãos de outras crenças falam, nós achamos que eles são de Deus, sim. Todos nós somos de Deus. E existem pessoas boas em todas as religiões, como há pessoas más também. O importante, viu, Socorro, é que você se mantenha. Se não for possível ser uma espírita, leia, estude, atualize-se, procure ler as obras que nós indicamos em nosso programa. E você pode ser uma excelente evangélica, não há problema nenhum. Pode frequentar o seu culto e, com muito respeito, os irmãos, alguns radicais, né, são contrários. Havia, no comecinho do Amor e Caridade, quando passava uma procissão em frente aí ao centro onde vocês estão, o padre parava a procissão, fazia um sinal da cruz, e falava em alto e bom som, vade retro, Satanás. Como se o Satanás morasse ali. Olha, o Satanás acho que mudou de lado, porque nesses 100 anos de Amor e Caridade, quantas almas foram acolhidas, quantas criaturas carentes foram atendidas, quantos espíritos foram consolados. Então, se não somos de Deus, o diabo mudou de lado, viu, minha cara Socorro? Porque os espíritas são conhecidos pela quantidade de obras beneficentes que eles mantêm no Brasil inteiro, numa posição de liderança. Os espíritas se destacam, parece que são fanáticos em fazer a caridade. E a caridade, minha cara Socorro, é de Deus. Temos aí mais 3 perguntas para encerrar o programa. A Sandra, que está conosco também, diz aqui, ela gostaria de saber, pois venho lutando desde muito jovem e esperar por uma vida melhor. Isso pode ter aí a ver com vidas passadas? Tudo a ver, Sandra. Se você não pode encontrar a causa dos seus sofrimentos nesta vida, terá que procurá-la em vida anterior. Mas não desanime, porque a cada dia que passa é uma nova esperança. Todos nós temos que trabalhar hoje para termos saúde amanhã. À medida que vamos nos melhorando, à medida que nós vamos aprendendo a ter respeito, evitando o preconceito de cor, de orientação sexual, de raça, nós vamos nos melhorando. E isso vai nos dar a oportunidade de ter uma vida melhor ainda na atual encarnação. Próxima pergunta aqui também para você responder que vem da Sônia de Agudos. Como posso aumentar a fé em Deus? A palavra fé é bastante genérica e eu entendo que a última coisa a que os espíritos se referem
quando se fala em fé, é acreditar nas coisas mágicas. Ter fé, minha cara Sônia, é você a cada dia que passa vencer alguma mácula da sua personalidade. A cada noite você fazer a sua introspecção para saber se você errou menos naquele dia. Isso é ter fé. A fé representa a crença, mas para você acreditar tem que ter alguma lógica. Não é à toa que consta das nossas obras esta frase extraordinária de Allan Kardec: fé inabalável só é aquela que pode enfrentar frente a frente a lógica, a ciência em qualquer época da humanidade. A nossa fé tem que ser baseada, Sônia, nos nossos atos, nos nossos méritos, no nosso empenho de melhoria. De nada adianta nós rezarmos se tivermos mágoa do semelhante. De nada adianta nós ajoelharmos-nos e prometer os céus para Deus se estamos desprezando o negro, o japonês, o nordestino, o indivíduo que veio lá do Oriente Médio. Fé significa respeito. Fé significa melhoria interior. Fé é trabalho. A melhor maneira, a melhor oração que existe é o trabalho, é o mérito. Quando fazemos isso, a nossa crença se baseia em algo sólido. Aí as coisas acontecem naturalmente, cara Sônia. A Rosângela de Jaú: existe anjo da guarda? E se existe, ele atua sobre nós por livre arbítrio também? Se existe anjo da guarda, e o que mais? E se existe, ele atua sobre nós por livre arbítrio dele? Ah, sim. A doutrina do anjo da guarda, minha cara Rosângela, é extraordinária. Geralmente, o anjo da guarda, o espírito protetor, ele é convidado para nos proteger. E quando ele recebe a incumbência, somente em casos assim muito extraordinários, que ele tem que se afastar às vezes para cuidar de um caso diferente, ele nos acompanha durante a espiritualidade, acompanha-nos nos preparativos para a nossa vida, ainda quando estamos em estado de gestação, acompanha-nos na encarnação atual, acompanha-nos na nossa morte, continua conosco no plano espiritual, prossegue conosco em outras vidas. Ele não desgruda de nós. Mas é como se fosse um pai, como se fosse um irmão que nos abraça. E ele vai ficar ao nosso lado e vai nos ajudar. Não é nossa babá, mas vai ficar nos ajudando, nos auxiliando, à medida que nós atentemos para os seus bons conselhos. Quando a gente dá as costas para ele, ele se afasta. Quando a gente o chama de volta, ele volta imediatamente. É por livre arbítrio, sim, que ele está ao nosso lado. Ele foi convidado e aceitou a missão. Há casos de espíritos designados especificamente para serem anjos da guarda, protetores de certas pessoas? Há casos. Há casos em que mais de um espírito protege o mesmo indivíduo? Há casos. Há casos em que, além do anjo da guarda, os nossos irmãos, parentes, pai, mãe, avô, também nos protege? Também. Tudo depende dos nossos méritos, Rosângela. Francisco de Agudos: é errado pedir a Deus para morrer? A vida é um presente, o corpo é uma dádiva, mas ninguém sabe onde dói o calo do outro. Pessoas com dores lancinantes, que nem mesmo, como nós tivemos um caso aí no Amor e Caridade, Reginaldo e Tel, de um menino, filho de um guarda noturno aí, era o seu Raimundo o nome dele. Esse menino foi acometido de um câncer na coluna vertebral e eu saí por tudo quanto é canto atrás de uma injeção de morfina que minimizava as dores do câncer nesse menino.
Chegaram até me confundir com um drogado, achando que eu estava querendo a injeção para uso próprio. Saí de Bauru, fui para Jaú e chegou no momento em que nós começamos a orar para ele desencarnar. Tal era o sofrimento. Lembrei o nome do menino agora, era Ronaldo. Inclusive, Reginaldo, sabe a filha do Laércio, não é essa que trabalhava aí, a Amélia? Sim. Ela cuidou muito do Ronaldo, cuidou muito dele. E acompanhou as dores do câncer desse menino. Então nós começamos a orar para o Ronaldo desencarnar. Tal era o sofrimento que nem mesmo a morfina tirava mais. Então, quando a pessoa está num sofrimento intenso, que nenhum remédio tira a dor, a espiritualidade vai entender quando ele vai começar a orar pedindo para desencarnar. Agora, desde que ele não faça nada, ninguém faça nada para que ocorra esse desencarne. O homem não deve interferir, nem mesmo por piedade não deve interferir. Nós devemos tomar muito cuidado com a piedade falsa da eutanásia, querendo que o indivíduo sofra menos e passando a ele injeções ou remédios para que ele morra logo. Isso não pode. Cada um tem que sofrer o tempo necessário que a espiritualidade traçou. Agora, eu fico só me imaginando se eu tivesse no lugar do Ronaldo em que nenhuma injeção fizesse mais efeito e as dores lancinantes do câncer quando pega na coluna são terríveis. Então eu não me surpreenderia se esse menino em determinado momento estivesse orando para desencarnar. Então ninguém está proibido de pedir a ajuda de Deus, pedir o alívio. O que não se pode é tomar providências indevidas para abreviar a vida. Mas tem certas pessoas que acabam usando da ortotanásia, que é o que aconteceu com o Richard. Richard não recebeu nenhum medicamento para abreviar a vida dele, mas tomou-se todo o cuidado para que ele tivesse um desencarne sem dor, tranquilo, sereno, sem prolongamento artificial da sua vida. Nem prolongamento, nem de abreviação da sua vida. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, Francisco, enquanto eu e você estamos aí saudáveis, sem dor nenhuma, é fácil a gente criticar quem de repente faça uma oração pedindo a Deus que a gente seja levado. Mas Deus sabe o que faz e os espíritos nos atendem, como sempre o Theo fala, não nos dando aquilo que queremos, mas aquilo de que precisamos. Ainda o Francisco, como última pergunta, o espírito pode ter atingido a permissão de nos enviar uma mensagem, mas se nós aqui não temos permissão para recebê-la, ela é enviada a si mesmo só pela permissão do espírito? Temos muitos casos assim. Pessoas que recebem mensagens e não são bem interpretadas. É aquele caso que eu falei para vocês lá, quando o Eliseu me fez a pergunta do animismo. Há uma descrição em uma das obras de André Luiz, em que o espírito fez todo o possível para transmitir a mensagem. Mas a sintonia do ambiente, era um ambiente muito heterogêneo, o pessoal não estava muito ligado à espiritualidade, não criaram condições para captar bem a mensagem. Isto é, veio uma mensagem muito boa, mas que não foi bem interpretada, não foi bem lida e não foi bem assimilada em virtude da situação precária daquele grupamento. O Eliseu tem a última pergunta do programa de hoje, diz assim: onde se perdeu a origem da reencarnação entre os povos? Há muita controvérsia em torno do assunto, mas no momento em que
os irmãos católicos resolveram assimilar, tornar o cristianismo como religião universal, houve assim muitas discordâncias. Na época de Jesus, nós temos várias provas de que Jesus mesmo falou várias vezes, quando ele se referiu a Nicodemos, por exemplo, é necessário que você nasça de novo. Ou naquela passagem que eu já falei no programa de hoje, do cego, né? Quando os discípulos perguntaram quem que pecou para que esse homem nascesse cego. Mas como ele era cego de nascença, quando é que ele teria pecado? Naturalmente os discípulos estavam se referindo a vidas anteriores. Então nós temos vários episódios que comprovam que naquela época os homens já aceitavam a multiplicidade de vidas, a reencarnação. Mas havia uma outra corrente que não aceitava. E então houve assim uma espécie de votação e aí aboliram a reencarnação. Inclusive há uma lenda, né, de que Teodora, filha de um criador de ursos, que era esposa ou amante, não sei direito, do imperador Justiniano, que ela teria interferido nessa votação, porque ela havia sofrido muito já e ela não admitia a ideia de reencarnar como escrava, por exemplo. Ela achava que tinha sofrido muito naquela vida e não aceitava que ela pudesse retornar, senão como rainha, como ela era. E ela teria interferido nessa votação para a abolição da ideia da reencarnação na doutrina nascente que se tornou o catolicismo. Mas lá atrás, os sacerdotes aceitavam, como já aceitavam os discípulos, a doutrina da reencarnação. Então eu tenho a impressão que neste momento da história, o Richard falava que essa situação aí essa intervenção da Teodora, que isso era lenda, era uma fofoca histórica. Mas eu acho que tem alguma coisa de verdade aí sim. Mas foi nesse momento que a reencarnação foi abolida dos anais religiosos que perduram até hoje. Para a gente fechar então, e já com as suas considerações, a Cristina Forlim tem um recado para o senhor. Ela diz assim, Sidney, agora que você entrou na idade do condor, vamos combinar mais 28 anos de esclarecimentos junto com o Reginaldo, com o Theo e com o Sérgio. Daí você pode desencarnar. Você está sendo muito bondosa comigo, viu, Cristina? Eu tenho a impressão que eu não vou conseguir ficar mais 28 anos atormentando esses dois aí, não. Eu acho que se Deus me der mais uns 10 anos, está de bom grado, Cristina. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a você. Obrigado pela participação. E você, amigo, que esteve comigo até agora, que esteve conosco. Quero agradecer ao Theo, ao Sérgio, ao Reginaldo, ao Jonatas e a vocês todos, que esse programa não existe sem vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Theo Oliveira. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, amigos que nos acompanharam nessa tarde, em mais uma sexta-feira no nosso Pinga Fogo. A gente vai, mas com a permissão de Deus, de Jesus e os bons espíritos, a gente volta com mais programas, com mais conversas, com mais ensinamentos e com mais descontração aqui no Centro Espírita Amor e Caridade. Você que nos acompanhou agora, mais um minuto de sua atenção para a gente encerrar. Como iniciamos com a prece, vamos terminar também com a prece e agradecer ao grande mestre pela oportunidade que nos deu hoje e tem nos dado todos os dias. Mestre, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos todas as sextas-feiras para que possamos auxiliar de alguma forma aqueles que mais necessitam. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl.
um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.